muito se ouviu no dia de hoje alguns impropérios, é bem verdade, algumas narrativas falaciosas, algumas inverdades, mas aqui eu queria trazer luz sobre alguns argumentos que, na minha opinião, são obscurantistas. Primeiro porque tentam rotular o movimento pró-vida de pró-nascimento, como se nós não nos preocupássemos com a vida depois, por exemplo, né, do bebê já nascido, ou seja, fora do útero. Para nós, todas as vidas importam, de fato, sem seletividade. Aqui nós não seletivamos ninguém. Desde a concepção até a morte natural, todas as etapas do desenvolvimento humano, para nós, importam. Então, se a gente pensa na defesa da vida, esse valor, a dignidade humana, esse valor é intrínseco. A sacralidade da vida humana é intrínseca desde o momento da concepção. E nós temos, por exemplo, se a gente pensar no arcabouço teórico, e não só teórico, jurídico também, é óbvio, né? A gente vai ver o quê? A Constituição, ela é muito clara ao falar da inviolabilidade do direito à vida. E em que pese nós não tenhamos ali a expressão desde a concepção, a ciência atesta que a vida começa na concepção. Então é naquele momento em diante que, por óbvio, aquela vida precisa ser respeitada e preservada. Agora, muito se falou também sobre a questão que inclusive é um argumento feminista, né? Diga-se de passagem. Ah, mas o que vocês fazem depois com essas meninas, com essas mulheres, depois de 12 anos, 13 anos, 14 anos? Eu quero fazer aqui um resgate histórico sobre um caso muito emblemático que aconteceu recentemente. Uma menina estava grávida de 29 semanas e o movimento feminista em peso simplesmente apresentou aquela menina, que foi vítima de fato de uma violência, apresentou como única solução o aborto. Aí eu pergunto, apresenta-se como solução o aborto, a menina é submetida a um procedimento agressivo, invasivo, de tortura, porque independente da modalidade do aborto, é uma tortura, o procedimento abortivo é uma tortura. Então, muitas pessoas botam um verniz de preocupação com a mulher. Tentam colocar ali uma roupagem, preocupação com a mulher, preocupação com a menina. Mas na verdade eu pergunto, o que essas feministas fazem depois de que o aborto acontece? Depois que aquela criança vem a óbito? Depois que aquela criança morre? Simplesmente largam essas crianças de 10, 12, 13 anos à própria sorte. E aqui nós temos que fazer também uma reflexão. Porque como que a gente pune, ou melhor, como que a gente combate o estupro? Certamente não é com o aborto. E aí, é óbvio, quando a gente pensa no fortalecimento da segurança pública, o que nós pensamos? A gente precisa de leis duras, nós precisamos de reprimenda, nós precisamos realmente punir, responsabilizar todo e qualquer agressor. Nós não queremos que nenhuma mulher seja estuprada, agredida, é óbvio. Agora, quando acontece essa grande chaga, porque é uma chaga, é uma dor, já tive, na verdade, muitas vezes a oportunidade de conversar com muitas mulheres que sofreram, que foram vítimas de violência. E a gente sabe que isso é uma dor realmente grande. E o aborto, ele acaba sendo uma espécie de revitimização, porque a mulher passa a ser vítima de uma outra forma de tortura, embora ela não perceba em alguns momentos. Então aqui a gente precisa entender como é que é o trabalho realmente do Provida. O Provida, ele acolhe a mulher, ele muitas vezes devolve a dignidade dessa mulher que lhe foi roubada por conta dessa violência. Agora, o movimento feminista não está preocupado com isso. Está preocupado com uma única, entre aspas, aparente solução, que é a morte, ou seja, a promoção da cultura da morte, o aborto. Querem que essa mulher, que essa menina, ela seja submetida ao aborto, mas depois largam a menina à própria sorte. Mas o movimento pró-vida não. O movimento pró-vida, que se preocupa com todas as etapas da vida humana, repito, ele vai lá, ele acolhe, ele dá subsídios, inclusive materiais para essa menina, para essa mulher, para que todas as vidas sejam preservadas. A vida do bebê, a vida da criança. Eu tô aqui falando uma obviedade, porque preservar as vidas deveria ser algo que realmente se impõe diante de nós. Enquanto parlamentares, nós precisamos realmente, não só aqui, claro, é o ambiente democrático do parlamento, a gente tem que discutir, é natural que haja um antagonismo de ideias, e com muito respeito a gente faz isso, não tem problema nenhum. Agora, realmente eu vejo a crueldade das pessoas que não conhecem o trabalho pró-vida e querem apenas rotular. E eu costumo dizer que o rótulo é a arma dos covardes. São covardes essas pessoas. São covardes, são injustas. Porque penalizam a criança que não tem culpa. Que é um ser humano frágil, no seu grau de maior vulnerabilidade. Porque, de fato, invisibilizam o bebê como se a vida do bebê nada importasse. E aqui eu fiz questão de trazer os bebezinhos, né? Pra mostrar claramente que estamos falando aqui de uma mesma pessoa humana. Por exemplo, aqui nós temos o bebê de 12 semanas. Olha só, bebê de 12 semanas. Aí aqui mais adiante, nós temos, por exemplo, um bebê maiorzinho, de 22 semanas. Que, no caso
da resolução do CFM, eles estão impedindo a sistolia fetal, a injeção de cloreto de potássio para que nesse coração, para que nessa criança não seja perfurado, para que essa criança não venha a óbito de uma forma tão torturante, embora o aborto seja uma tortura em si mesmo. E aqui, por exemplo, um bebê maiorzinho, de 26 semanas, perdão. Então nós temos a evolução, né? Nós temos aqui uma mesma pessoa humana com o mesmo patrimônio genético. Agora, esse bebê muitas vezes é invisibilizado. Fingem que ele não existe, porque favorece a argumentação, inclusive fazem questão de colocar armadilhas linguísticas, manipulação semântica, romantizando aquilo que não pode, não deveria nunca ser romantizado. Porque tentam romantizar a própria morte. Colocam um glamour, como se realmente, estivessem preocupados com a mulher. Mas aí invisibilizam essa outra mulher, o futuro de tantas futuras mães. É muito curioso. Isso sim é malabarismo retórico. Isso sim, muitas vezes, é pirotecnia jurídica, porque eles se valem, lançam mão de questões até mesmo dentro da legislação para flexibilizar e alargar. Como a gente vê, infelizmente, o compromisso, né, que até mesmo de alguns dentro do Ministério da Saúde hoje, com aquela emissão da nota técnica, eu sei que não foi assinada pela ministra, e aqui é uma questão de justiça, eu sei que a nota técnica foi assinada por 2 servidores. Agora, o fato é que demonstra, pelo menos uma semente, pelo menos uma intenção que se tem de alargar, de flexibilizar, e até mesmo muitos querem legalizar o aborto. E como é que eles fazem isso? Como eles sabem que perdem no parlamento, aí as pessoas começam a falar. Por isso que eu falo da seletividade. Muitas pessoas rotulam, negacionistas são os outros, fascistas, etc e tal. Rótulo é a arma dos covardes. Agora, negam o direito à vida da criança. E aí, quando perdem aqui, quando os partidos políticos perdem aqui, eles se socorrem para o Supremo Tribunal para terceirizar o locus do debate para a Suprema Corte. Para que, através da decisão da Suprema Corte, simplesmente haja uma usurpação de competência, porque essa matéria é de competência do parlamento. Na verdade, nem deveria ser discussão em lugar nenhum, porque realmente a vida, ela importa e a vida, ela precisa ser respeitada sempre. Né? É um absurdo a gente pensar que a gente tem que pensar em graduação do valor da vida. É o cúmulo do absurdo. Mas, enfim, é lamentável, pra finalizar, presidente, é lamentável a gente perceber aqui como que essas pessoas trabalham, como que é o artifício deles. Eles tentam, sim, cercear quem pensa diferente, calar a voz de tantos que pensam diferente, e aqui, nesse caso, quem é o principal prejudicado é a Onascitura. Então eu quero agradecer a todos aqueles que apoiaram essa moção de apoio ao Conselho Federal de Medicina. E, sim, nós temos que defender todas as vidas, sem seletividade, porque a seletividade, nesse caso, implica numa desumanidade. Presidente, deputado Eribóis. Presidente. Eu só queria 10 segundos, presidente, para destacar uma frase que a Cris Tonieto pronunciou e que realmente é muito completa. Ela disse assim: não se combate o estupro com aborto. Vou repetir: não se combate o estupro com aborto. Eu achei isso fantástico, deputada Cris Tonieto. Escondem atrás do estupro para praticar o aborto, para matar crianças. Deixa elas viverem, porque elas também têm o direito de falar. Se elas não podem falar no ventre da mãe, graças a Deus está falando através de nós aqui, que numa imensa maioria mostramos para o Brasil que nós somos pela vida. Obrigado. Presidente, pela liderança do pessoal. Nós não temos aqui nenhuma habilitação, não chegou a delegação sua aí. Ok, desculpa. A palavra. Obrigada, presidente. Bom, queria ainda falar sobre o requerimento que foi aprovado agora. A deputada, inclusive autora do requerimento, disse algo muito interessante na sua fala, que foi que essa é uma discussão do parlamento. E eu quero concordar incrivelmente com ela quando ela diz que esse é um debate do parlamento e não do CFM. E isto é o que nós estamos fazendo aqui, dizendo que já existe uma legislação que discute sobre esse tema e garante com que mulheres, meninas, pessoas que gestam possam ter direito ao acesso à saúde, possam não ser obrigadas a vir a óbito ou a levar adiante algo que é fruto de uma violência, de um trauma, de uma série de coisas que já não deveriam sequer estar acontecendo. Então vamos deixar o parlamento discutir. Não vamos legitimar que o Conselho Federal possa fazer essa discussão, inclusive passando por cima da lei, desrespeitando a legislação. É um absurdo
absurdo que é uma comissão de uma casa legislativa aprove uma moção de apoio a algo que vai na contramão do que diz a própria legislação. Então, sim, esse é um debate do parlamento. O parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito. Sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Seguindo ao que eu estava dizendo, mulheres, meninas e pessoas que gestam, eu vou pedir que o senhor recomponha o meu tempo. Presidente, a deputada Lídice havia pedido para que a gente pudesse fazer uma composição mínima da nossa comissão, né? Por favor, para que as pessoas fossem respeitosas com as outras e todo mundo aplaudiu. Agora, na hora que a nossa colega vai fazer a fala... Não, vai ser reposto 1 minuto dela, pode repor. Obrigada, presidente. Eu acho ótimo o cinismo, né? Passa pra parar de gritar quando quem foi interrompida fui eu. Eu estava fazendo a minha fala de forma tranquila e fui interrompida. Mas voltarei sem prejuízo, porque aqui muito se falou sobre tortura. E não existe nada mais torturante do que as horas que nós passamos dentro dessa CPI, escutando um tanto de asneira e atrocidade que é falado aqui. Isso sim é uma tortura. Isto sim é torturante. Ficar ouvindo esse monte de ladainha que é colocada uma na sequência da outra. O que nós estamos defendendo aqui são direitos constitucionais. O que nós estamos defendendo aqui é que uma vítima não seja obrigado a levar adiante o fruto de uma violência. Se fala que os pró-vidas defendem a vida, tem que ver quais vidas são essas. Quais vidas que importam de fato. Esse não é um debate sobre vida. Esse é um debate sobre valores, sobre ideias, defesa das suas próprias culturas. Aqui não se está preocupado com a vida. E eu volto a dizer, porque depois esse debate não se estende à realidade. A realidade dessa mãe, a realidade dessa criança. Vai ver, por que não levam para adoção? Vai ver quais são os cenários dos espaços de adoção no nosso país. Nós estamos defendendo aquilo que diz a Constituição. Nós estamos batendo e valendo, dizendo que esta é uma discussão que já está superada e que o Conselho Federal não pode avançar e não pode legislar. Não é de competência do Conselho Federal. Não cabe ao Conselho Federal legislar. A defesa da vida, sim. De todas as vidas. Da vida da mãe, da vida do feto, da vida de todas as vidas, sem exceção. Agora, esse debate fantasiado de pró-vida, este debate fantasiado de defesa da vida, não cola mais. Já está superado. Inclusive, na semana passada, acontecia nesta casa a cassação de um deputado envolvido em mandar matar, ceifar uma vida, e os mesmos que defendem a vida agora se omitiram, votaram pelo não. Quais vidas importa? Agora, se essa vida é negra, se essa vida é trans, se essa vida é LGBT, se essa vida é pobre na periferia, aí ela não importa. Nos poupe do cinismo, nos poupe dos malabarismos retóricos. Respeite a Constituição, respeite a lei e deixe que esse debate de fato aconteça dentro do parlamento e não com o Conselho Federal. Obrigada, presidente.